Dia de vídeo novo. Oi, meus amigos, eu sou o Cris, professor de português e redação, e o meu convite hoje é para você me acompanhar para conhecermos um pouquinho melhor sobre como é avaliada a redação do Enem. Vamos lá? Um dia eu ainda vou aprender como que se faz isso bem direitinho. Para nós começarmos, me acompanhe aqui numa retomada bem rapidinha daquilo que nós já vimos nos outros vídeos. Primeiro, a redação para o Enem é um gênero textual muito específico. Por que nós dizemos que é um gênero textual muito pontual? Porque é uma forma de interação diferenciada numa situação comunicativa própria. Além disso, possui determinado tema, determinado estilo e determinada estrutura de composição. Também, a linguagem que é utilizada é para determinada finalidade comunicativa. E os interlocutores também são muito marcados. É o estudante, o candidato, escrevendo para os avaliadores da redação. Mas, Cris, como que avalia o texto, então? O texto que você vai produzir lá no dia do Enem vai ser encaminhado para 2 avaliadores. São 2 professores de português. Cada um deles faz a sua leitura, a sua avaliação, e a tua nota é a média entre essas 2 notas atribuídas pelos 2 avaliadores. Quando a nota desses 2 avaliadores tiver uma diferença de 100 ou mais pontos, a redação é encaminhada para um terceiro avaliador. Aí a média é feita entre as 2 notas mais próximas. Essa tão famosa nota da redação, que as pessoas criam um grande folclore em torno dela, da chamada nota 1000 na redação, vem de onde? Vem de notas que são dadas para 5 competências que você deve ter desenvolvido durante a tua trajetória na escola, durante a tua trajetória de vida. São 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos, podendo então chegar a 1000 pontos a tua nota na redação. Quais são então essas 5 competências? Vamos ver uma a uma. A competência 1 está relacionada com demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que significa isso? Significa que os avaliadores vão observar se o estudante, o candidato, conhece o código padrão, o código formal da língua portuguesa. Então é observado o quê? Se na tua escrita existe a adaptação ao código das convenções da escrita, como acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de maiúsculas quando necessário, a separação das sílabas entre uma linha e outra, e ainda alguns elementos mais gramaticais, como a regência dos verbos e dos nomes, concordância verbal e nominal, pontuação, emprego de pronomes, crases, e ainda também é observado dentro dessa competência se as escolhas de vocabulário que tu fez são adequadas para aquele momento formal de comunicação. E é justamente aqui que entram aqueles elementos que muitas vezes os professores pegam no pé dos alunos. Não utilizar gírias, ter cuidado para não deixar marcas de textos orais dentro da redação. E ainda se o vocabulário é preciso, se ele consegue realmente expressar aquela ideia que tu procura manifestar. Então, assim como todas as outras, a competência 1 pode chegar a dar para ti 200 pontos. Quando é que o candidato consegue 200 pontos? Quando, dentro do seu texto, não existe fuga ao padrão culto da língua. Se existe, por exemplo, uma palavra sem acento, se existe uma vírgula faltando, e isso não for repetitivo, talvez o avaliador releve, mas não quando o mesmo erro persiste dentro do texto. Aí, 200 pontos é para o texto que não tem erros, então. A partir disso, começa numa escala de 40 em 40, diminuir a tua nota. Por exemplo, 160 pontos o candidato recebe quando demonstra que tem um bom domínio da modalidade escrita da língua. Escolhe bons registros, tem um bom vocabulário e tem poucos desvios da norma padrão.
160 pontos. 120, mais equívocos, mais desvios, mais erros. Assim até chegar lá em 80, 40 ou zerar essa competência, quando a pessoa demonstra que não conhece o padrão da língua. Essa é a competência 1. Competência 2. A segunda competência que é avaliada na redação que tu produz para o Enem está vinculada com compreender a proposta de redação e aplicar conhecimentos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. É uma competência que avalia tanto a tua capacidade de leitura quanto a capacidade de escrita. Aí elas ficam interligadas. Por que a habilidade de leitura? Primeiro, porque envolve a tua capacidade de entender, por meio da leitura, a proposta lançada e os textos motivadores. E a escrita, obviamente, porque é a forma como tu expressa o teu entendimento dentro do teu texto. É dentro dessa habilidade que o avaliador vai tentar perceber se tu entendeu a delimitação da temática e se você conseguiu escrever o teu texto dentro desse foco. Por isso, é importante ler com tanta atenção assim a proposta e os textos motivadores. Entendida a delimitação temática, observados os textos motivadores, tu vai mobilizar todos os teus conhecimentos que tu já construiu durante a tua trajetória de vida a respeito daquele assunto. Aí tu vai lembrar dos filmes que tu assistiu, dos livros que leu, dos documentários, das notícias lidas, reportagens, bate-papos em sala de aula, enfim. Tu vai mobilizar todos os conhecimentos que tu construiu durante a tua trajetória. É também aqui muito importante que tu consiga demonstrar conhecimentos de várias áreas na construção da tua argumentação. Por isso são muito bem-vindas aquelas discussões das aulas de história, filosofia, sociologia, geografia, enfim, de todas as áreas do conhecimento que tu consiga colocar dentro do teu texto, que tu consiga fazer alguma referência pertinente, concreta e persuasiva. Também não dá para esquecer que o texto é em prosa e o texto é dissertativo argumentativo. Então, na sua globalidade, o texto não é expositivo, ele não é narrativo, ele não é um texto em verso. Algumas dicas para pontuar bem na competência 2. Como a banca está muito interessada em saber o teu conhecimento de mundo a respeito daquela delimitação temática, não fique então preso nos textos motivadores. Aquelas ideias são para te motivar, para te inspirar, não são para ser transcritas para o teu texto. Não copie trechos dos textos motivadores. Pense bem qual é o foco do teu trabalho, como abordar esse foco dentro do teu texto, como defender o teu ponto de vista. Sem esquecer que conhecimentos das mais variadas áreas são muito bem-vindos aqui dentro. E não esqueça, é muito importante ficar na delimitação do tema. É melhor não fugir disso. O que acontece se eu fujo do tema? Bem, duas situações. A primeira situação é a seguinte: você escreveu um texto que não tem relação nenhuma com o assunto, com a temática escolhida para o Enem, naquela edição do Enem. Zero. Lamentavelmente, teu texto não vai ser avaliado. Segunda situação: tangenciamento do tema. Muito se fala por aí. O que é o tangenciamento do tema? É quando o candidato se aproxima da temática geral proposta, mas não fica dentro da delimitação. Exemplo: em 2019, o Enem solicitou aos candidatos que escrevessem sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é aí um tangenciamento do tema? O candidato escrever sobre cinema, por exemplo, e não discutir a ideia da democratização no contexto brasileiro. Isso é tangenciamento do tema. E quando o candidato tangencia o tema, a competência 2 pode atingir até 40 pontos, o que é muito pouco, sabendo que ela pode valer até 200, né? Os 200 pontos são para aquele candidato que consegue desenvolver o tema com uma argumentação consistente, com um repertório variado, com uma abordagem social bem marcada, que seja uma discussão produtiva,
que tenha um bom domínio daquilo que é a persuasão dentro da dissertação. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3 está totalmente relacionada com a forma como tu defende o ponto de vista que tu tem a respeito da delimitação temática. Então aqui eu volto a insistir com vocês na importância de uma tese clara no texto. A tese é o teu ponto de vista principal que tu está defendendo no teu texto. Geralmente essa tese aparece ainda na introdução do texto. E aí que elementos eu vou utilizar para justificar para o avaliador que aquele ponto de vista é válido, é verdadeiro, é um bom ponto de vista. Aqui é que entram os argumentos. Primeiro elemento a ser considerado aqui é a questão da coerência. Fazer sentido. Selecionar e organizar as informações de maneira que elas signifiquem alguma coisa. Lembra que lá no primeiro vídeo do nosso canal, nós conversamos bastante sobre o que é coerência. Dá uma olhada lá se você não lembra. Nesse estágio, é muito importante a organização. Então, planeje o teu texto. Organize. O texto é resultado de um grande projeto. Então, esse cuidado você deve ter antes mesmo de iniciar a tua escrita. Por exemplo, se eu sei que na introdução vai constar o meu ponto de vista, eu vou apresentar a minha tese, eu preciso também estar atento para, nos parágrafos do desenvolvimento, onde eu justifico a minha tese, quais são as ideias principais? Quais vão ser os tópicos que eu vou discutir? Preveja isso. Tome cuidado para pensar antes. Aqui as principais dicas são as seguintes. Anota no caderno da prova todas as informações que tu for lembrando, todas as ideias que te ocorrerem a respeito da temática. Anota, reúne as informações. Depois tu seleciona aquelas que são mais adequadas para justificar o teu ponto de vista e essas é que vão ser a base da tua argumentação. Também é importante definir uma ordem. Qual argumento aparece antes, qual argumento vem depois, numa progressão textual, tendo o cuidado sempre de tornar o texto com uma facilidade boa de leitura, que o avaliador se sinta convidado a continuar descobrindo as tuas ideias dentro do texto. Não dá para esquecer também de observar se começo e fim de texto tem uma sintonia, se a ideia que eu apresentei para abrir o meu texto está em comunhão com a ideia que eu utilizo para finalizar a discussão, enfim, para que o texto seja um todo organizado. Não são nem de longe bem-vindas aquelas ideias soltas dentro do texto, aquelas frases que não se completam, aquelas ideias que não são discutidas. Apresentar, por exemplo, um dado estatístico dentro do texto, mas eu não discuto o dado, fico solto. Faço referência a uma obra literária, mas não crio um link entre a obra e a realidade, a discussão da problemática da realidade. São elementos que merecem muita atenção e cuidado. Há algumas exigências para a competência 3 ser bem pontuada. Apresentar claramente a tua tese, explicitamente, tem que ficar dito qual é a tese, selecionar bons argumentos, encadear bem as ideias, explicitar as relações, detalhar, exemplificar, trazer causas, consequências, comentários críticos, enfim, aqui conta muito a técnica de argumentação que tu vai utilizar para desenvolver as ideias que você selecionou. Quem recebe 200 pontos na competência 3? Quem apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente, organizada, autoral, em defesa de um ponto de vista. O que significa autoral? A ideia autoral é a ideia original. É aquela que, por exemplo, o avaliador sabe que não está nos textos motivadores, que é fruto da tua reflexão. Já a pontuação menor na competência 3, 40 pontos, acontece quando o estudante apresenta informações, fatos ou algumas opiniões que são relacionadas ao tema, mas incoerentes e não justificam o ponto de vista selecionado lá na introdução do texto. Competência 4. A competência 4
que é também avaliada no Enem e vale até 200 pontos, está relacionada com demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Algumas vezes, os estudantes acabam se passando e não se dão conta de que algo que é muito particular, mas também simples, pode atribuir um bom rendimento de avaliação. Isso tem a ver com os conectores que eu escolho para organizar o meu texto. Eu estou falando aqui daqueles recursos linguísticos bem variados que encadeiam as partes do texto para deixar ele bem coeso. São elementos, por exemplo, que ligam um parágrafo ao outro, são aquelas conjunções que eu utilizo para relacionar, para ligar uma frase à outra. Então aqui a dica é: cuidado com a estrutura dos parágrafos, cuidado com os elementos que devem ser sempre adequados para ligar um parágrafo ao outro. É necessária aqui também uma atenção àqueles elementos que eu utilizo para retomar termos anteriores dentro do texto, para não repetir os mesmos termos. A gente chama isso de mecanismos de referenciação, né? Chamar outros elementos por meio de outros termos dentro do texto. Uma dica interessante. Pensa no seguinte: como que você liga o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a introdução? Qual é a ligação que você faz entre os dois parágrafos de desenvolvimento? Na tua conclusão, no fechamento do teu texto, existe também algum elo com os parágrafos anteriores? Parece algo pequeno, mas rende bons resultados. Quem recebe 200 pontos na competência 4? Quem articula bem as partes do texto, coloca elas de uma maneira muito bem encadeada e apresenta um bom repertório de recursos coesivos. Recursos coesivos, então, vale a pena relembrar. Aqueles termos que eu utilizo para retomar outros termos anteriores, né? Às vezes um sinônimo, às vezes um pronome. E quem demonstra uma boa variedade de conjunções, por exemplo. Um exemplo bem prático. Nós sabemos que a palavra mas é uma conjunção que coloca em oposição, em adversidade, duas ideias, a que vem antes e a que vem depois. Que outros elementos eu posso usar no lugar do mas? Ou eu utilizo sempre a palavra mas? Não, nós já estudamos muito durante a nossa trajetória de ensino médio todos aqueles elementos de coesão, justamente naqueles momentos em que estudávamos as orações coordenadas e subordinadas. Agora é momento de empregar. Mãos à obra. E por fim, não recebe pontuação nessa competência quem não coloca as informações, os parágrafos, de maneira articulada. Por fim, competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como a temática abordada no Enem é sempre uma problemática de natureza social, ética, filosófica, socioambiental, é muito importante que o candidato demonstre uma maneira, uma forma de enfrentar esse problema. E tão importante quanto apresentar uma proposta é deixar ela clara, explícita, com todos os detalhes possíveis. A apresentação de uma proposta de intervenção demonstra a preparação do candidato para um bom exercício da cidadania, demonstra que o estudante está pronto para uma vida em sociedade que pode trazer benefícios ao grupo. Então, discutida a temática, apresentado o ponto de vista, justificado o ponto de vista por meio da argumentação, o que fazer para melhorar? Aqui é importante responder a algumas perguntas e isso vai te garantir uma nota bem bacana nessa competência. Aliás, pensem comigo, vale aqui nós lembrarmos o seguinte: as pessoas criaram o hábito de colocar a proposta de intervenção no último parágrafo. A conclusão do texto dissertativo do Enem envolve uma proposta de intervenção. Isso já é canônico, isso já é tradicional. Então, se for assim, ótimo, teu texto vai ser bem visto. Mas isso não significa que as propostas também não possam aparecer no decorrer do teu texto. Elas podem aparecer em qualquer lugar. Mas digamos que nós optamos pelo tradicional. Não vamos correr riscos e vamos colocar a proposta de intervenção na conclusão.
Então, eu preciso dizer o que vai ser feito para melhorar a realidade. Eu preciso dizer quem vai executar essa proposta, quem são as pessoas envolvidas no desenvolvimento desse projeto, como vai ser viabilizado, ou seja, de que forma vai acontecer, que possíveis efeitos eu espero com essa proposta, além de outros detalhes que você julgar necessário. Aqui existem aqueles elementos-chave para a proposta de intervenção. Aí, muitos estudantes, candidatos, recorrem a quem? Muitas pessoas colocam como agentes governo, mídia, ONGs, iniciativa privada. E isso é válido. É óbvio, pode, é um bom caminho. Mas quando nós tivermos alguma ideia mais original e algum elemento novo para trazer para a proposta, certamente também será vista com muito bons olhos. Quem recebe 200 pontos na competência 5? Quem elabora uma boa proposta de intervenção com detalhes relacionada ao tema e como resultado da discussão apresentada anteriormente. Quando a tua proposta fica subentendida, ela não é muito clara, a pontuação vai diminuindo. Ah, mas eu não vou colocar detalhes de como vai acontecer. Diminui a pontuação. Eu não coloquei a forma como acontece. Eu não coloquei o agente. Vai diminuir a tua pontuação. Lembrem, essas dicas todas estão na própria cartilha do Enem. Ou seja, é isso que é esperado que o candidato consiga desenvolver na sua conclusão, na sua proposta de intervenção. E a nota 0? Quais são as situações em que eu posso zerar a minha nota de redação no Enem? Se existir fuga do tema, escrevi sobre um assunto que não foi solicitado, que não foi sugerido. Quando eu escrevo um texto que não é dissertativo argumentativo. Quando o texto tem menos de 7 linhas, vale lembrar que essas 7 linhas são de escrita autoral. Se o texto passou de 7 linhas, mas tem muitos trechos copiados, essas linhas são descontadas do total. Quando o texto tem elementos absurdos na escrita, totalmente fora de contexto, só para testar, às vezes, o avaliador, ou então quando tem desenhos na folha, quando tem números, alguns sinais que não tenham função dentro do texto, quando tem partes totalmente desconectadas uma da outra de propósito, quando o nome ou um apelido do candidato estiver fora do lugar, quando o texto for escrito em língua estrangeira e, por fim, também é zerado, obviamente, a folha de redação em branco. Para encerrar nossa conversa de hoje, retomada. A redação do Enem pode valer até 1000 pontos, que são atribuídos de acordo com 5 competências. Cada uma delas vale 200 pontos. Primeira, uso do padrão culto da língua. Segundo, a escrita do texto dissertativo argumentativo atendendo à delimitação temática. Terceira, boa seleção, aprofundamento, organização da argumentação. Competência 4, uso de bons conectores entre frases e parágrafos. Competência 5, boa, pertinente e original proposta de intervenção social. Já deixo aqui o meu convite. Nos próximos vídeos, nós vamos descobrir maneiras inteligentes de organizar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dos nossos textos, além de discutir boas estratégias e boas técnicas de argumentação. Então já fica o convite para você continuar me acompanhando aqui. Já pensou você tirar nota 1000? Abraço carinhoso, tchau!